Nesse vídeo eu vou falar de um anime que eu posso dizer sim que ele é um pouco contraditório, devido que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Já assistiu ou conhece esse anime que vou falar hoje? Se não, assista este vídeo até o final para poder saber mais sobre ele e também minha opinião. Mas antes, já sabe, né? Deixa aí seu joinha porque me ajuda demais. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse e também ativa o sininho para receber notificações. E agora, partiu! Opa, eu sou o Ciledara. Esse anime estava em lançamento e ele terminou já tem um bom tempo. No início do lançamento dele, estava repercutindo até que bastante, devido à história e também o visual que foi bem bonito do primeiro episódio. Eu não estava acompanhando quando ele estava em lançamento, eu só fui assistir ele quando ele terminou. Eu acabei achando essa obra bem mediana, vamos dizer assim. Apesar que eu tenho mais pontos negativos do que positivos, na minha opinião. Como na questão da história dele. Teve muitos furos e coisas bem exageradas, ao ponto de ficar feio de se ver e você se questionar. E fora também tem muitas coisas desnecessárias. E eu confesso, eu quase dropei essa obra. No início eu estava gostando demais, até que chegou num certo ponto que começou a ficar bem ruim. Tanto na história quanto também na animação, na questão da fluidez, né? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E já que na questão do visual e dos designs dessa obra ao toda, está bonito, isso eu não tenho o que reclamar, ficou bem bonito de se ver. Os personagens estão muito bem feitos, eu gostei da maioria deles, como o protagonista, né? A mudança de visual dele ficou show, nota 10. Os designers da armadura também. As personagens femininas, cara, uma melhor do que a outra. O que eu achei mais bonita foi essa daqui, apesar de ter poucas aparições dela, pouco foco dela na história. A princesa também eu gostei dela, só na parte do visual, porque na parte da personalidade dela achei horrível, chatinha demais. A heroína principal, né? Vamos dizer assim, que é ela. Eu gostei dela também. Shippo os dois, né? Pra mim formam um belo par, né? Um par bonito, vou assim dizer. E também várias outras personagens, né? Uma melhor do que a outra, tornando a falar novamente. Os cenários em si também ficou bem legal, mas poderia ter ficado melhor ainda, devido que parece que não teve um tanto foco assim em si dos cenários ao todo, né? E acabou tendo foco a mais nos personagens. Então, se tivesse um foco bacana, né? Como uma coloração de cenário lindo para deixar mais vivo, como aquele brilho a mais, essas coisas para deixar um cenário, né, de floresta mais vivo. Parecia que no primeiro episódio tinha um foco bacana nisso, eles trabalharam bem isso, só que quando passou o primeiro episódio, foi o segundo, o terceiro, começaram a decair nessa parte, né, ficando algo bem estranho, né, ficando aquele famoso slide, rolando aquela animação que demanda mais a fluidez e aquele cenário todo paradão de fundo, ficando bem esquisito, né, de se ver, ficou num ambiente morto. E esse defeito cada vez mais foi crescendo ao longo do anime, né? Não só esse defeito, como vários outros. Essa obra é um isekai que teve uma ideia bastante legal e interessante, tinha tudo pra ser bom, e acabou sendo abordado de uma maneira ruim. Essa história contém ele como protagonista, um jovem estudante que foi bem maltratado ao longo de sua vida, principalmente na questão do seu corpo. E misteriosamente ele descobre uma porta secreta na sua casa que leva para outro mundo. Nessa realidade alternativa, ele tem acesso a poderes absurdos e um portal que lhe permite transitar entre dimensões, ir para a Terra e voltar para esse mundo alternativo. Quando eu vi isso, acabei gostando demais, devido que isso é uma temática de Isekai que eu acho bastante legal, essa coisa de transitar entre mundos. E se você abordar bem, acaba ficando bem complexo isso tudo. Só que acabou que o autor não soube trabalhar bem essa coisa. Eu não li o material original, então eu não sei se essa obra tá bem fiel à novel, mas eu acredito que essa adaptação está seguindo fielmente ao material original. Mas quem leu a novel, me diga aí se tá bem adaptada ou não. Na minha opinião, parece que foi o erro mesmo do autor não saber trabalhar bem isso. Fica daquela coisa bem genérica, chatona, sem graça nenhuma. Pra mim, todos os episódios não passou nenhuma emoção. Essa primeira temporada só ficou praticamente nessa região da casa dele. Não soube aproveitar esse mundo todo. Deveria ter abordado bem isso, pra trazer emoção para o leitor e uma empolgação pra segunda. E só lá pro final dos episódios que foi abordando um pouquinho mais, né, como o reino e essa coisa. Mas foi bem pouquinho mesmo. E só quando ele voltava à Terra, acabou sendo abordado os poderes dele. Isso acabou sendo explorado de uma maneira muito ruim, exagerada e muitas das vezes forçada, como ele pulando do quarto andar, salvando as amigas deles do incêndio e depois ele lutando contra um urso. Cara, pelo amor de Deus, isso pra mim foi o cúmulo do absurdo. E sério, ninguém desconfiando isso, que tem algo errado nessa parada, porque eu acho que não é qualquer pessoa que faz essas certas coisas que ele faz. E essas coisas que foram acontecendo cada vez mais foi
deixando a história mais sem graça e, vamos dizer assim, né, broxante de se ver. Eu ficaria toda hora essa história forçando uma cena, né, um clímax, uma cena de desespero pra ele poder usar o poder dele, como se fosse aquele herói bonitinho, aquele cavaleiro branco, né, ajudando a donzela. Como também essa cena horrorosa dos irmãos dele, né, praticamente só praticaram bullying por causa do irmão dele ser gordo e feio. Isso pra mim foi horrível. A história resumiu praticamente desse jeito. Depois isso resolvendo de uma maneira tão nada a ver, né, tão clichê, algo desnecessário na história. Era pra ser algo dramático, mas acabou não sendo. A questão também do suposto vilão da história, que era o príncipe, botou tanto drama nisso pra ser resolvido no final, ser resolvido muito facilmente. Acho que um dos fatores que deixou muito sem graça a história dele foi a questão da princesa, né, a personalidade dela. Devia consertar, principalmente do rei também. É muito ruim os dois, eu achei horrível. Novamente falando, no início, esse anime me surpreendeu muito, só que a história foi vacilando demais, né? Esse autor pecou muito. Também acredito que o estúdio contribuiu para o anime ser ruim. Esse estúdio, se você pegar e ver, a maioria dos animes que tem nesse estúdio contendo ação, vamos dizer assim, são horríveis. Um deles é o Berserk de 2016, que é esse baita desastre. E nesse vídeo aqui que tá passando na tela, eu também falei um pouco desse estúdio. Então, quem quiser ver, só clicar no card aqui em cima. Vai lá porque o vídeo tá bacana. Então, novamente falando, esse estúdio não tem uma boa fama. Mas em compensação, essa staff, né, a staff toda não é ruim, mas não foi um caso dessa obra aqui. E antes de finalizar, vamos falar das famosas cenas de ação e também na animação, da fluidez, que com o passar dos episódios foi ficando horrível, e também cenas de lutas totalmente sem coreografia nenhuma. Essas cenas de ação contêm algumas partes 3D, mas isso daí pra mim não foi o pior dos casos, não foi o real problema, e sim as cenas de ação com zero coreografia, não tendo coreografia nenhuma, e muitas vezes parecendo que o protagonista estava perdido no meio da luta, como essa cena aqui. Meu Deus, o protagonista ficou viajando, parece, na luta, ele não sabia o que fazer. E fora também outras cenas que pareciam totalmente slides, pelo amor de Deus, como esse pequeno frame aqui, que foi bizarro. E também você podia ver que muitas das vezes foi contendo cenas que eles disfarçaram. A partir de um certo momento foi tendo muitas cenas com zooms na tela, né, foi enganando você. Eu fui reparando isso, foi ficando bem estranho de se ver, um foco desnecessário no rosto dos personagens. E a cena de luta final, revelado essa personagem aqui, que na verdade era o vilão todo da obra, controlava o príncipe, era pra ter sido uma luta muito boa, empolgante demais, só que acabou sendo também uma luta bem estranha. E sério, na moral, pra mim isso foi um erro crucial. Essa protagonista aqui, né, a heroína principal da obra, descobrindo que há um portal pra outro mundo. Isso foi um erro crucial, porque eles não soube trabalhar bem essa parte final. Era pra ter sido uma cena de baita clímax, porque ela descobriu um portal que leva pra outro mundo, e ela acabou aceitando muito facilmente. Que é isso? Isso tá errado. Tá tudo errado nessa história. Sério, eu pensava que teria um romancezinho bacana, mas não teve nenhum romance desse tipo. Parecia que ele estava forçando romance, mas ao mesmo tempo não tava. Ficou estranho isso. Essa cena final poderia ter tido uma empolgação melhor, né, pra pelo menos puxar um gancho pra segunda, e não teve bem isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. E se você assistiu esse anime e tem sua opinião, ou sua opinião é diferente da minha, deixa aí nos comentários. Obrigado pra quem assistiu até aqui e gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, então passa lá no canal, porque tem diversos outros bem bacanas. Se não deixou o like até agora, deixa aí porque me ajuda demais, e obrigado novamente, e partiu!